Você pega as ervas, pica bem, coloca dentro de uma gaze e amarra como uma trouxinha. E aí sim você coloca nos molhos, ensopados, caldos. Por quê? Porque assim essas ervas dão o sabor ao alimento, né? E não ficam aqueles pedacinhos que tanta gente não gosta. Daqui a pouquinho eu te falo, tá, direitinho quais os ingredientes que você pode usar para fazer buquê garni. Porque agora, ó, Ana Maria D'Angelo tá ali prontinha, já tá me apressando, que ela disse que essa receita, ela tá até ansiosa para te passar. Porque é uma receita tão gostosa que vale a pena você anotar aí direitinho, tá bom? Confira aí. Olá, estamos nesse fim de semana e realmente a Kátia tem razão, porque essa receita é especial. Você não viu em programa nenhum, é só aqui no Com Sabor. Eu já ensinei a fazer carolina, já ensinei a fazer bolo, mas a montagem é da torta Regina, você nunca viu, né? Então, mais uma receita exclusiva. Na segunda-feira nós demos um marrom glacê, você nunca tinha visto também. Agora outra, quer dizer, essa semana é especial, você não pode, e ainda segue mais, ainda vem mais gente aí, a Janir também com um prato ótimo. Então, vamos anotar? Trouxe já o pandeló pronto, depois vai ser passado a receita que você já aprendeu. E as carolinas também, tá? Porque o principal aqui é a montagem. Então, para a calda, para os fios de açúcar, nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água, 1 colher de sopa de parafina ou 1 colher de sopa de vinagre. Tá? Aqui eu coloquei o vinagre, algumas pessoas não são muito favoráveis à parafina, mas se você faz bombom, se você tem a parafina, é só você ralar e colocar junto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar o açúcar. Eu estou colocando numa panelinha pequenininha para ser mais rápido, né? Vou colocar a água. Você vai mexer bem e depois você sabe que lá no fogo você não pode mexer. Você presta atenção, você estava pedindo bastante essa torta, então eu vou te dar todas as explicações. E 1 colher do vinagre ou então da parafina. Depois no vídeo vai aparecer parafina, mas se você pode também acrescentar o vinagre. Para que vai servir esse vinagre ou essa parafina? Para segurar um pouco a calda, porque os fios são muito finos para que eles não derretam facilmente. Bom, vou colocar aqui. Para essa torta você vai precisar, olha, de um aparelho assim. Isso daqui chama-se pincel de fios de açúcar, tá vendo? Você pode fazer até em casa, olha, com um arame, às vezes, com prego. Se você não vai fazer grande quantidade, uma torta pequena, você pode tirar também com o garfo, se você não encontrar na sua cidade. Mas eu trouxe para te mostrar que esse é o aparelho próprio para fazer o fio de açúcar, tá bom? Então vamos deixar aqui, porque hoje é especial, né? Bom, você vai rechear, eu fiz o bolo, ao invés de cortar, olha, eu fiz 2, tá? Mas se você quiser fazer um só e cortar, tudo bem. Você vai rechear essa torta ou com creme, ou com chantilly, como você quiser. A parte das carolinas também, você pode fazer com creme, com chantilly, com creme de chocolate. Até aqui, como a nossa equipe gosta mais de chocolate, eu trouxe recheado com chocolate. Mas você pode fazer aquilo que você quiser. Então essa torta, ela é muito conhecida. E tem a torta Saint-Honoré, que é bem parecida com essa, que é a original, é a francesa. Que a diferença é porque essa parte aqui que eu estou fazendo com o pandeló, no caso da Saint-Honoré, ela é com massa folhada. Tá? É a única diferença, ela é feita com a massa folhada, com creme, com chantilly e depois então vão ser colocadas as carolinas e os fios de açúcar. Tá? Então se você ver uma vez essa torta, você vai querer saber qual a diferença das duas, é essa daí, tá? Elas não têm muita diferença não, é somente a massa. Vou pôr bastante creme aqui. E depois, então, eu também trouxe chantilly,
porque nós podemos fazer essa torta de duas maneiras. Ou você vai cobri-la todinha com fios de açúcar na parte de cima e na lateral, ou então com o chantilly na lateral. Enquanto eu faço isso, eu vou pedir para passar a receita, você anota direitinho, depois eu te dou uma explicação como faz, tá? Até já! Torta Regina. Ingredientes para a massa do bolo: 6 ovos inteiros, 6 colheres de açúcar e 6 colheres de farinha de trigo. Para a massa das carolinas: 1 copo de água, 2 colheres de margarina ou gordura vegetal, 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo, meia colher de sopa de açúcar, meia colher de café de sal, 4 ovos inteiros e 1 colher de chá de fermento em pó. Para os fios de açúcar: 2 copos de açúcar, 1 copo de água e 1 colher de sopa de parafina. Olha, eu já estou colocando aqui as carolinas. Eu coloquei aqui uma camada, se você quiser, você pode fazer tipo de uma pirâmide, como você quiser, tá? Vou deixar aqui do lado, vamos tirar aqui. Enquanto isso, a minha calda está fervendo. Nós vamos deixar ela no ponto de caramelo, não muito escuro, até mais ou menos ficar quase cor de guaraná, né? Eu vou pegar o outro prato que eu já trouxe pronto também. Olha. E vou passar o chantilly aqui na volta. Porque aí, se não der tempo de cobrir todo com os fios, eu te mostro uma outra decoração. Porque como eu te falei, você pode ou cobrir todinha com o fio, tá? Que ela fica toda fechadinha, ou você passa chantilly nas laterais e vai colocar castanha de caju, nozes, que é assim que você vai encontrar em algumas doceiras, tá? A maioria das doceiras, elas fazem dessa maneira, colocando castanha na volta. A durabilidade dela é maior quando você faz isso, tá? Porque quanto menor o número de fios, maior a durabilidade. Então você pode preparar essa torta, você pode congelar e deixar os fios para colocar no dia, na hora. Porque esses fios, eles vão ter uma durabilidade de 2 a 3 horas, tá bom? Não é que ele desmanche, que ele desmorona tudo, não. Mas ele começa a furar na parte de cima, depois ele vai derretendo, tá? Por isso que eu tô falando para vocês fazerem isso. Ó. Vamos colocar assim, para ficar bem bonita, para mim colocar os fios em cima. Então você já aprendeu a diferença da torta Regina, da Santo Honoré. Olha, o pandeló você vai fazer como o pandeló que você tiver acostumado a aproveitar a receita que nós passamos, né? No caso das carolinas, se você não viu fazer a outra vez, você vai fazer o seguinte, você vai levar a água, a margarina, né, para ferver. Quando ferveu, você junta a farinha de trigo todinha de uma vez e mexe, como se você estivesse fazendo uma massa de coxinha. Depois que desgrudou do fundo da panela, você retira do fogo, deixa esfriar. Quando tiver frio, você coloca na batedeira e você vai juntando os ovos um a um até que fique uma massa maleável, mas não muito mole, tá? E depois você coloca no saco de confeitar e aí você vai fazendo então as carolininhas, tá? Você viu? É bem prático, né? Eu já fiz isso pra você aqui, que nós fizemos a bomba de chocolate. Olha, assim ela já é linda. Ó, se você quiser colocar uns fios de ovos ou deixar só assim, já é bonito. Só que a gente vai melhorar colocando os fios. Ó, vamos ver como que está aqui. Olha, ele ainda não está pronta. Ela tem que ficar cor de caramelo, que a gente chama cor de champanhe, cor de guaraná. Quando
Quando ela estiver pronta, você não vai mexer muito essa calda, você só vai colocar esse aparelho dentro para que você puxe os fios para nós colocarmos em cima dessa torta, tá? Então a gente vai esperar um pouquinho. Eu vou responder algumas perguntinhas a respeito do marrom glacê, que algumas pessoas falaram se poderia colocar quente na geladeira. Não, você vai fazer, você vai deixar esfriar, depois que você cozinhou aqueles 10, 15 minutinhos, deixa na geladeira, em cima do fogão, esfria, aí você vai colocar na geladeira pro dia seguinte, tá bom? No dia seguinte é que você vai cozinhar novamente, tá? Foi uma receita ótima, né? Eu sei que foi. Agora você vai fazer, você já vai fazer o teu, vai guardar pro ano que vem, né? E essa daqui, olha, faça, deixa assim, ó, do jeitinho que ela tá aqui, congela, tá? E depois é que você vai colocar os fios de açúcar, vai valer a pena mesmo. Ó, vamos esperar mais um pouquinho. Uma outra ideia também que eu tenho para você, aproveitando os fios de açúcar que nós vamos colocar, é você fazer a pirâmide com as carolinas, né? Você faz uma pirâmide bem bonita, bem alta, e depois você coloca os fios. Num jantar, assim, à luz de vela, tudo fica muito bonito, porque os fios, eles brilham. Você vai ver com as luzes daqui que ele vai ficar bem brilhante. Então fica um prato bem bonito para você colocar numa mesa, montar uma mesa, vai ficar ótimo. E tudo isso você precisa de ideias boas, né? De receitas práticas. Então, a nossa programação aqui é toda assim, você vê receita prática, novidade, né? A gente traz sempre uma coisa nova para você aprender. Se você não pegou os primeiros programas nossos, nós temos a apostila, ela tem 41 receitas, são os 41 primeiros programas, tá? Se você quiser, a gente te manda pelo correio, você me liga e nós vamos combinar como nós vamos mandar pelo correio, tá bom? O telefone é 011 294 9221. 294-9221. Toda aquela programação bem gostosa vai estar nessa apostila. Ó, já está começando a colorir aqui. Você vai conhecer, olha, eu vou colocar o garfo para você saber que é o ponto de fio. Olha, você coloca assim, quando estiver formando o fio, a calda já está boa. Serve para caramelados também. Olha, já está formando o fiozinho, olha. E você nota aqui em volta aqui, ó, da panelinha, já está ficando caramelado. Olha, tá começando, já já ele forma o fiozinho. Aí nós vamos fazer. Isso daqui é uma delícia fazer. Olha, tá começando a formar. Quando ele formar, nós tiramos. Quanto mais amarelinho, melhor. Depois, se você não tem muita prática, você tem medo que a calda queime alguma coisa, você pode tirar e deixar ela em cima da água. Olha, ela já está boa, olha, tá cor de guaraná. Agora, olha como nós vamos fazer. Você vai colocando, sempre os fios saem melhor quando ela já está esfriando. Ó, porque ele começa a cair, ó, e começa a formar. Então ela vai esfriando, os fios vão ficando mais bonitos. E a gente já vai, olha, vamos colocando já aqui. No começo é de pouquinho, depois forma aqueles fios lindos. Você não trabalhe muito em cima da calda, ó, você pode ver que eu coloco, mas não trabalho muito. Porque ela açucara, né? Depois você não consegue tirar muitos fios. Se ela endurecer, você não tirou muitos fios, você coloca em cima do banho-maria. Ela derrete. Tá vendo que ele já tá formando os fiozinhos? Olha, aqui, ó. Essa é uma torta de alta confeitaria, tá? Você pode fazer, você tiver um jantar aí bem fino. Olha, vamos formando. Vou virar aqui. Olha aí. É tão gostoso fazer isso. A gente só tem que ter um pouquinho de paciência, que os primeiros, eles demoram um pouquinho. Depois saem fios lindos. Olha, já está esfriando. Aí. E aí você pode puxar, tá? Se você não deixa pingar na sua mão, porque é quente. Olha aí quantos fios. Você pode ir assim, ó. Vai fazer redondinho. Por isso que eu falei, se você quiser, você pode pôr na lateral também.
Mas quando você não tem muita prática, é melhor você colocar em cima, porque é uma quantidade menor. E, inclusive, em cima mesmo da decoração aqui, você pode colocar, não tem problema. Mas sempre você deixa o bolo bonitinho, porque se ficar transparente, você tem o bolo já bonito, tá? Olha, você viu que lindo que fica? Isso daqui é muito gostoso de fazer. Olha. Isso daqui você ensina a criançada, depois elas vão ficar brincando. Aí você vai encontrar fio de açúcar na casa toda. Olha aí. Tá vendo? Você vai fechando até que você cubra todas as carolinas. Aí. Você nota que os fios estão mais grossos agora? Olha, olha. Tá bom? Olha aí. Pronto. Acho que deu bem para você aprender, né? Olha aqui, ó. Você vai puxando. Bom, a gente vai ficar aqui o dia todo, né? Puxando o fio. Você pode cobrir até terminar todinha essa cauda. Eu vou deixar assim, que eu acho que já valeu para você aprender. Depois, para tirar esses... Fica uma balinha, olha. Tá vendo, ó? Você pode tirar tudo e dar para a criançada. Tá bom? Olha. Vamos colocar aqui. Espero que você tenha aproveitado bem a ideia. Pelo menos você aprendeu aqui. Tá bom? Te desejo um bom fim de semana. Espero que você tenha gostado dessa nossa sugestão. E a semana que vem tem mais. Sempre com muita novidade. Tchau, tchau. Mas devido ao ingrediente principal, que é o tofu, ser uma coisa sem colesterol, levíssimo, como a gente vem falando nos programas a respeito da culinária de soja. Então, hoje aqui no Com Sabor, no Culinária Arte Oriental, você vai aprender a fazer esse prato maravilhoso e colorido. Tá aqui o queijo de soja cortado em fatias. Primeira coisa que nós vamos fazer é salgá-lo, essa pequena quantidade de sal, que você vai ver já já na receita. Salpica todo o tofu, tá? E usa pimenta do reino ou essa pimenta japonesa, que é o shiitake togarashi. São 7 pimentas misturadas. Tá? Enquanto ele aguarda aqui, tá? Ele vai soltar líquido, por isso que ele está sobre aquele mesmo processo do outro programa. Nós temos a peneira com fundo para parar o líquido que vai escorrer, ok? Vamos dar uma observada aqui nos nossos ingredientes. Nós temos massa de tomate e o tomate fatiado. Nós temos cebola, tira aqui esse cisquinho. Nós temos cebola picada e cebolinha picada. Aqui nós temos alho picado, cebolas em fatias, tá? Manteiga, azeite de oliva, óleo de soja, água, saquê ou vinho branco seco, tá? E a farinha de trigo para a gente fazer um sauté com o queijo de soja, que vai ser necessário para essa receita. A panela está pré-aquecida, nós vamos primeiramente com a manteiga. Metade da quantidade de manteiga você vai colocar. Vamos abaixar esse fogo aqui, um pouco forte, para não queimar a nossa manteiga. Ok. Então, coloque então agora o azeite, metade do azeite. E vamos deixar a manteiga dissolver. Acabou de dissolver a manteiga, nós vamos colocar as cebolas. A cebola picada com a cebolinha, ok? Pronto. Vamos para o dourar. Quando der aquela primeira dourada, a gente vai acrescentar aqui. É bem rápido essa primeira dourada. Nós vamos acrescentar então
a cebola em fatias e o alho picado. Alho picado, cebola em fatias, vamos colocar vinho branco ou saquê, vinho branco seco ou saquê. Aproximadamente metade de uma xícara de 250 ml, então uns 100 e pouco, 175, 125 ml de saquê. Agora nós vamos aguardar aqui esse cozimento, que é rápido, fogo mais alto um pouquinho. Isso. Nós temos aqui 2 tabletes de caldo de carne, tá? Vamos colocar o caldo de carne, depois cobrir com a água, com o nosso meio copo de água, ok? Enquanto isso aqui dissolve, nós vamos aquecer o tacho, que está aqui atrás, aqui na boca de trás do fogão. O tacho já está previamente untado, mas nós vamos colocar um pouquinho mais de óleo de soja, óleo vegetal, qualquer óleo da sua preferência. Pode usar óleo de soja, óleo de milho, não tem problema. Aqui nós vamos fazer o... Olha só, aqui está o tofu, agora nós vamos fazer o sauté com o tofu. Veja só, vai passar o tofu para a farinha de trigo, tá? Eu vou fazer uma parte primeiro e depois vamos colocar o tofu para dar uma fritadinha. Não pode estar quente demais, porque senão vai dissolver o tofu, ok? Se estiver muito quente, ele dá uma amolecida, então tem que ser meia temperatura, né? Uns 140 graus mais ou menos, não chega a 180 graus. Enquanto o tofu vai fritando, aqui, temos aqui, enquanto nós vamos fazendo aqui o sauté de tofu, você lembra que está cozinhando aqui o tempero para o molho. Vamos acrescentar agora aqui, ó, já dissolveu o caldo de carne quase todo. Já pode acrescentar aqui agora a massa de tomate e o tomate. A massa de tomate dá um reforço de sabor e de textura no molho que nós vamos preparar. E então colocamos os tomates picados ou fatiados, fogo alto, isso, fogo alto, e vamos transformar isso aqui, vamos cozinhar o tomate até transformar isso aqui num molho, numa pasta, mas que sobre aquelas pelezinhas de tomate e tudo assim para ficar encorpado, tá? Enquanto isso aqui cozinha, eu vou continuar preparando o sauté de tofu aqui, enquanto você anota a nossa receita, ok? Tofu à italiana. Ingredientes: 500 gramas de tofu, sal e pimenta, 3 tomates maduros ou meio quilo de massa de tomate, 1 dente de alho picado, uma cebola picada, uma cebola cortada em fatias finas, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de tomate concentrado, meio copo de vinho branco seco ou saquê seco, meio copo de água, 2 tabletes de caldo de carne, 1 folha de louro, farinha de trigo
e salsinha picada. Enquanto você vai transformando isso aqui na sua massa de tomate, né, no nosso molho de tomate, você prepara o sauté de tofu, né, já passado na farinha. Rapidamente, esmague com a colher de pau os tomates que estão ainda um tanto inteiros. Esse cozimento aqui vai levar aproximadamente 3 minutos. Não é para ficar completamente dissolvido, é para ficar mole, tá? Nessa fase aqui, quando você notar que o tomate está começando a ceder, é exatamente esse momento agora, você vai acrescentar o restante da manteiga, o restante do azeite, aqui está o nosso azeite de oliva, se acrescenta o restante do azeite, sempre mexendo para não deixar grudar no fundo. Isso, agora ele vai começar a adquirir mais corpo. Esse prato, você pode colocar sobre ele, agora que a manteiga dissolveu, nós vamos acrescentar aqui uma coisa muito brasileira, muito italiana também, que são folhas de louro. Esse prato, você pode, ao servir, cobrir com salpicar, despejar em cima, assim, decorar ele com salsinha picada, que pode ser a salsa crespa japonesa, aquela passeri, né? Pode ser também cebolinha picada, a salsinha comum, coentro, cheiro verde ou orégano. Vai muito bem com orégano. Olha só, ele começou a adquirir essa textura, você pode ver, ó, tá vendo como ele começou a soltar a pele e ficar já meio uniforme. Já está quase no momento da gente acrescentar o tofu. Então vamos lá. Despeja o tofu. Tem mais um pouquinho aqui. Junto com o tomate. Mistura completamente, mas sem esmagar. Sem esmagar o tofu, tá? Esse processo aqui tem que ser feito com bastante cuidado, porque a gente já conhece a textura do tofu. Essa fritada que a gente deu, esse sauté, faz com que ele adquira uma certa firmeza, mas também não é tão firme assim. Enquanto a gente acerta o ponto aqui, eu vou dar para vocês o telefone do Clube do Sushi, que é 813-2484. Nós estamos lá à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas a respeito das receitas. Nós temos também apostilas, nós temos cursos de culinária japonesa, de sushi, de sashimi, cursos de pratos quentes. E eu estou enfatizando essa parte da culinária com a soja, porque, como eu disse aqui no começo desses programas, a soja é baratíssima, riquíssima em proteínas e nutrientes em geral, facílimo de se encontrar e muito saborosa pela facilidade que você tem de temperar. Agora, para fazer um curso, a pedido de telespectadores, um curso lá no Clube do Sushi, fazer um curso de tofu, que vai ser um dia só, dura mais ou menos 3 horas. Nós vamos aprender a fazer o tofu direitinho, vamos fazer vários tofus e umas 3 receitas de pratos lá no dia que a gente fizer o curso para ensinar a fazer o tofu. Então liga lá que a gente vai dar todas as informações e marcar a data com exatidão, que eu não tenho certeza ainda, ok? O nosso prato está pronto, ok? E nós vamos servir agora aqui essa belíssima cerâmica. Eu vou precisar aqui criar aqui um espaço, porque nós vamos lidar com molho quente, né? O cabinho da panela está frio. Vou despejar aqui. Olha lá. Cuidado. Ajeitar aqui o nosso. Preciso dar uma ligeira organizada aqui no prato.
Tá pronto, só falta um leve toque de acabamento. Eu já vou colocar ele aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece, a diferença que dá quando você coloca qualquer coisa verde aí em cima, né? Nós temos aqui um pouco de cebolinha, mas pode ser qualquer coisa de cor mais escura, inclusive o orégano, eu repito, que combina super com o sabor do tofu com o tomate. Então, nós vamos terminar esse prato com essa decoração de cebolinha sobre... Olha só, agora sim, ficou bonito. O nosso tofu à italiana. Mas então aqui vamos agradecer a vocês e mais uma vez eu insisto que vocês prestem atenção e acompanhem nossos programas, que vocês vão ter uma linha toda de pratos com o queijo de soja. Muito obrigado e até a próxima vez. Segurelha, cerefólio, estragão e manjericão. Basta você ver direitinho, né? E em quais receitas você pode usar esse tipo de erva e pronto. Fazer aí a sua trouxinha, amarrar bem, mais uma vez eu vou falar, e colocar na sua receita que vai ficar com aroma e com um sabor muito gostoso. E falando em sabor, a Janir hoje, olha, caprichou. Ela traz pra gente uma receita tão gostosa que se você fizer aí, como ela sempre diz, sua cunhada não vai nem acreditar que você fez assim tão rapidinho. A Janir sempre dá assim umas dicas legais pra gente, você não gosta? Muita gente escreve pra gente agradecendo a Janir, porque diz que a pessoa às vezes está assim um pouquinho chateada, né? Aconteceu alguma coisa, e a Janir sempre tem palavras super legais que ajudam a gente. Então você deve aproveitar não só a receita, como também as sugestões que ela passa pra gente, tá? Confira aí. Isso mesmo, sabe o que a gente vai fazer hoje? Umas almôndegas pequenininhas que nós vamos servir com molho de tomates e batatas cozidas. Mais um arrozinho branco, olha, tá pronto o teu próximo jantar, a tua próxima refeição. Eu vou começar, nem vou mostrar ingredientes, já vamos começar trabalhando. Aqui eu tenho uma lata de purê de tomates, onde eu coloquei 2 tabletes de caldo de carne. E eu vou levar para o forno de micro-ondas e só vou tampar para que não espirre dentro do forno para não fazer sujeira. De 2 a 3 minutinhos. Vem aqui comigo. Então vamos lá. Eu vou pôr os 3 e venho dar uma olhadinha, né? Tempo, 3 minutos. Potência alta que já está no forno e fica lá sozinho trabalhando tranquilamente. Enquanto isso, aqui nós vamos misturar os ingredientes da almôndega, que são, obviamente, carne moída. Ninguém pode fazer almôndega sem carne moída, né? Só se ela for de frango. Aí é carne moída de frango. E sabe o que nós vamos misturar aqui? Bacon. Olha aqui. Que eu já moí também. Você pode passar no multiprocessador. Então, a única gordura que vai acontecer aqui nessa carne é a do bacon. Se você estiver fazendo um regime de colesterol, você elimina o bacon e vai ter um prato assim muito mais leve. Agora sabe o que vai? Vai o miolo de pão umedecido no leite. Então enquanto ele fica aqui embebido no leite, vamos colocar os outros ingredientes, que são cebola, que eu também piquei bem miudinha, pode passar no multiprocessador, se quiser, né? Fica muito mais fácil. O multiprocessador ajuda tanto a gente. Alho, olha. Alho em lâminas, assim, bem fininhas, bem picadinho. E agora que você vai se divertir aqui no restante da nossa composição. Quer ver? Vai uma colherinha de café de fermento em pó. Eu ia falar que era bicarbonato, mas não é. Fermento em pó, que vai dar leveza para a tua almôndegazinha. E aqui, sabe o que eu tenho? Noz moscada ralada, que também vai um pouquinho, assim, tipo uma colherinha de café. E canela, olha aqui, canela em pó. Pimenta e cheiro verde. Pronto. Agora vamos esmagando. E o que vai dar liga? Esse pão que está molhadinho aqui no leite. Então vamos ver se ele já ficou molinho. Eu tirei a casca do pãozinho, aquele pãozinho francês que sobra, né, de um dia para o outro. Olha, agora eu não vou espremer, mas vou tirar do líquido. Olha aqui.
tá? Escorro e misturo. Agora eu vou lavar a minha mão para a gente dar uma mexidinha. Vem ver que a gente lava de verdade, tem água na torneira. Lavar as mãos, né? Lavei as duas. Aí tem um pano que a gente enxuga. Se bem que antes de começar tá todo mundo de mão. Olha aqui. Agora eu vou misturar e fazer bolinhas e nada mais. Enquanto eu fico misturando, que tal se tomar nota da receita? Vamos! Almôndegas ao molho de batatas. Ingredientes: 500 gramas de carne moída, 50 gramas de bacon, um pãozinho demolhado no leite, uma cebola ralada, um dente de alho amassado, uma colher de chá de fermento em pó, uma colher de café de noz moscada, uma colher de café de canela em pó, uma colher de café de pimenta do reino, 5 batatas, uma lata de purê de tomates, 2 tabletes de caldo de carne e cheiro verde picadinho. Para polvilhar, canela em pó. Então, olha aqui, eu já tenho a massa que eu amassei e o molho que já me chamou. Olha aqui. Vocês estão vendo por que eu tampei? Porque senão espirraria todo esse tomate no meu forno. Depois tinha que limpar o forno, né? Não era isso que eu queria. Então agora eu destampo e misturo. E vocês viram que eu não coloquei sal nenhum na preparação da almôndega. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 tabletes de caldo. Daqui a pouquinho eu falo da batata, como é que foi. Deixa ele aqui descansando. Agora, sabe o que a gente faz? As bolinhas. As bolinhas vocês vão fazer, não vai passar em farinha, não vai passar em nada. E só, olha, do tamanho de uma bolinha de gude. E para cada 15 bolinhas do tamanho de uma bolinha de gude, que eu já tenho aqui, essas eu já vou pôr lá, 2 minutos só. Vem comigo. Sem óleo, sem manteiga, sem nada, 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 nada. 2 minutinhos. Tempo, 2, 0, 0, liga. Enquanto isso, nós vamos fazendo mais umas bolinhas aqui. E assim vocês vão fazendo. Sendo pequenininha, ela fica no instantinho pronta. Se você usar um prato aqui, um refratário retangular, uma travessa retangular, você vai fazer com as suas bolinhas um círculo no meio. Porque você precisa de um movimento assim circular em todo o alimento que você coloca dentro do teu forno para ter um aproveitamento melhor das micro-ondas. Com essa massa você pode fazer também tipo almôndegas achatadas, né? Parecendo um hamburguinho. E lembre-se que essas e outras receitas a gente tem nas nossas apostilas. Apostila de culinária em micro-ondas. A gente procura colocar na apostila receitas que a gente ainda não deu no ar. Mas nós vamos seguir o exemplo da Ana Maria D'Angelo e fazer uma apostila com aquelas primeiras receitas que vocês ficam perguntando, mas eu não assisti o programa desde o início. Afinal, e depois de mais de 2 anos que a gente está no ar, tem gente que não viu tudo. Então nós vamos fazer aquelas também. Então, nós temos uma apostila de congelamento, de frisista, curso profissionalizante, né? O de frisista, por exemplo, de cestas de café da manhã, inclusive com as fotografias. Telefona para mim e pede. A gente tem os cursos também agora de férias, pode ligar. Se você mora no interior e é de alguma entidade beneficente e quer fazer um curso beneficente, pode ligar para a gente que a gente vai, combina aí uma renda que é para benefício da sua entidade. E vocês vão ficar muito satisfeitos, como nós vimos recentemente em Itapetininga, foi um sucesso, quase 100 pessoas. Então o pessoal fica muito feliz e consegue erguer lá mais um pavilhão, onde eles estão precisando de ou cobrir uma parte, etc. Né? Liga para nós, o telefone é 011 941 2419. Olha, eu fiz aqui mais bolinhas e assim vocês vão fazendo até acabar com essa massa toda, fazer muita bolinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, faltam uns segundinhos só. Olha como é que ela sai. Esse líquido que sobrou do cozimento é da carne e do bacon. Olha aqui.
Então, vamos pôr. Nós podemos pôr de 1 minuto e meio, 1h30 a 2. Essa tem menos, vai 1 minuto e meio só. E eu vou juntando, como eu vou fazendo aos poucos, eu vou juntando aqui num prato do lado de fora, como eu fiz com as minhas. A batata que foi falada na receita dá cerca de meio quilo. E meio quilo de batatas nós cozinhamos como? Picadas, descascadas e picadas, e com 1/4 de xícara de chá de água. Tampa. Você põe 4 minutos, abre o forno e balança, sem destampar, e põe mais 4 minutos. Terminado o tempo, você deixa 5 minutos no tempo de espera. Abre e você vai obter como resultado essa batata, olha assim, super macia, olha, completamente cozida. Olha que batata bonita. Daria até para fazer um purezinho, né? Mas hoje não é purezinho que eu quero. Eu quero o quê? As minhas batatas cozidas aqui nesse molho, junto com as almôndegas. Olha lá. Eu vou pegar um prato bonito pra gente arrumar. Então tá aqui o prato, pedi emprestado. Olha lá, as almôndegas fritinhas. O duro é deixar essas almôndegas sobrarem, viu? Porque as crianças vão comendo enquanto a gente vai fritando, porque ela tá tão pequenininha, tão bonitinha. As crianças e os marmanjos também, né? Mas é que filho é sempre criança. Meu garoto, minha garota. E olha aqui, junto com as batatas. Vou pôr essa batata em volta, que é para se ver que tem almôndega. Isso aqui com um pão italiano, uma caneca de vinho. Pelo amor de Deus, viu? Não precisa mais nada. Só quer pedir saúde mesmo, porque o resto nós já temos. Então vamos lá, tá vendo? Cada 1 minuto e meio, 2 minutos, fica saindo mais uma pratada de bolinhas. Que eu vou colocar aqui em cima, no meio. Aí a decoração vocês façam do jeito que vocês quiserem. Então a ideia era essa, ensinar a cozinhar batata, ensinar a fazer almôndega. Vamos jogar mais um pouquinho de salsinha aqui em cima. E está pronta a nossa sugestão de hoje, que serve para uma refeição mais requintada ou para um dia assim que você comeu tanto ontem, hoje você quer uma coisa tão simples. Está aqui, prontinha. Eu quero que vocês tenham um final de semana lindo, precisando de mim, não hesite, ligue para 011 941 2419. E hoje eu vou embora, mas segunda-feira eu estou de volta. Um beijo muito grande para todos, fiquem em paz e até segunda. E viu só que receita gostosa que você conferiu no nosso programa? Pois é, você não pode deixar de conferir sempre o nosso Com Sabor, que traz para você uma variedade muito grande de sugestões. O seu cardápio vai ficar, olha só, com receitas para micro-ondas, com doce dica. Tem ainda, olha, o Culinária Sem Segredos com a Alicínia, que sempre desvenda os segredos do preparo de várias receitas. E tem uma infinidade de quadros, como Culinária Natural. Você que gosta de uma culinária vegetariana, a Maria do Céu sempre traz pra gente receitas muito boas, que dá para você aproveitar também, modificar um pouquinho e mudar ela rapidamente. Mas por hoje, olha, a gente não vai poder te mostrar mais nada. Nosso Com Sabor está chegando ao fim, mas eu volto na segunda-feira trazendo muita receita gostosa e mais dicas para você também, tá bom? Um grande beijo para você, um bom final de semana e eu te espero na segunda. Tô aqui no rodeio. Deu para sentir, né?
Olha só a costela, uma braminha gelada aqui do meu lado. E é do rodeio, que nós vamos mostrar para vocês uma guarnição e uma sobremesa especiais, feitas pelo Chagas, no Richow. Só que antes disso, nós vamos conhecer um pouquinho da história do rodeio, que a Silvia vai contar para nós. Se liga aí nesse primeiro bloco do Você é Quem Brilha, conversando com a Silvia, aqui na Doc Lobo, no rodeio. O Rodeio é uma churrascaria à la carte que tem um serviço personalizado, inclusive foi pioneira nesse tipo de serviço, onde a gente tem uma preocupação muito grande em oferecer a melhor matéria-prima possível com um serviço personalizado. O Rodeio fica na rua Doc Lobo, 1498, e eu acho que a coisa mais importante que o rodeio tem é a tradição, né? Ele foi fundado em 1958 e está sob o comando do meu pai, Roberto Macedo, desde 59. O rodeio tem vários cortes de carne, mas o carro-chefe é a picanha. Inclusive a picanha fatiada, que é a que mais servida, foi inventada aqui no rodeio há muitos anos atrás. E a gente aprimorou porque a gente a gente introduziu o fogareiro que ia à mesa e agora o fogareiro nos salões para evitar a fumaça. Não, o rodeio nasceu pequenininho, eram só duas salas, hoje são 5 salas. Inclusive as pessoas da velha guarda devem lembrar, a churrasqueira ficava na primeira sala, logo na entrada. E a gente já fez várias reformas e na última reforma a gente ampliou o bar e fez a churrasqueira mais isolada, né? E inclusive um sistema de exaustão e de ar-condicionado mais moderno e tudo. O rodeio, apesar de ser uma churrascaria, oferece ótimos peixes e frutos do mar. O bacalhau é muito bom, o camarão. E também existem vários cortes de carne
Os famosos são o tibone, o bife ancho, que é um contrafilé argentino, e a costela também, que é assada no papel alumínio na grelha durante 8 horas. E é muito bom também, as pessoas gostam muito. Uma coisa muito famosa também é o couvert do rodeio, que é bem farto, e tem o pão de queijo, que é um pão de queijo único, que na verdade é um pão com polvilho também. E ele é bem farto, com vários tipos de salada e tal. E as guarnições que acompanham os churrascos também, a gente tem uma porção de opções. E as mais famosas são o palmito natural grelhado, que é servido na casca mesmo, e o arroz rodeio que eu vou mostrar para vocês hoje. E para quem não quiser fazer em casa, vem aqui no rodeio, que é a Rua Doc Lobo 1498. Na frigideira, essa manteiga vai derreter um pouquinho, lembrando que esse arroz do rodeio, esse arroz rodeio, na verdade, originalmente, ele chamava-se arroz birubiru. Vocês lembram do birubiru? Jogava no Coringão? Exatamente. Parece que chamava arroz birubiru por causa do ovo. E quando você quebra o ovo, assim, você desfia o ovo, fica aquele amarelinho, isso parecia o cabelo do birubiru, tá? Então você tem aí a manteiga. Você pode fazer isso na sua casa, na frigideira normal também, não se preocupe, tá no richô, hein? Só não põe o fogo muito forte, senão você queima a manteiga e os alimentos não vão cozinhar. Bom, entre a cebola e a cebolinha, cuidado para não queimar, o que eu estou falando, põe fogo baixo, tá? Você vai trabalhando para levemente, simplesmente deixar essa cebola murchinha e a cebolinha também. Tá? Você vai trabalhando tranquilamente. Você pode fazer, olha, isso aí dá para você fazer uma legal aí na tua casa. Você faz um baita de um H, né? Você vai trabalhando lá, fala, não, agora eu vou fazer um arroz para vocês, que nem o do rodeio. Olha aí, o arroz rodeio, que é o arroz que acompanha aqueles deliciosos assados do rodeio. Lembrando que além de assados tem outras coisas do rodeio, né? Tem peixe, tem um alacarte também muito legal. Olha, batatinha palha. Essa batatinha palha, se você não quiser ter o trabalho de fazer, você pode até comprar, tem uma batatinha palha de pacote, ó. E um ovo frito. Ah, esse ovo frito é que fica douradinho e por isso que o pessoal falou, esse arroz é arroz birubiru, tá? Esse arroz do rodeio é feito sempre que você pede uma carne, esse arroz de acompanhamento, ele é feito à mesa, tá? Ele corta a batata, tudo que você está vendo aqui, lá no rodeio você vê fazendo na sua frente, mas você pode aprender a fazer em casa. E agora é uma sugestão, inclusive, para essas festas que vem aí. Você pode fazer esse arroz para acompanhar os seus assados, todas as coisas que você faz em casa e até, por que não, o seu churrasquinho de domingo ou o seu churrasquinho de sábado, final de semana na praia. Então, olha, dourou aquela cebolinha, você entra com esse mexido de batata e o ovo, tá? Misturado junto com essa batatinha palha. Porque correção de sal já foi feita na batata quando ele fritou essa batata, o ovo idem, ele fritou e colocou um pouquinho de sal. Então você tem a manteiga, a cebolinha e a cebola picadinha e aí entra a batata, essa batata palha com o ovo. Esse ovo todo cortadinho, desmanchado. E agora sim, entra o arroz com um pouquinho de bacon frito picadinho. Esse arroz já está pronto, hein? Arroz branco pronto. Bacon bem fritinho e picadinho e um pouquinho de salsinha que acompanha junto com esse arroz. E aí você vai compor o que seria o arroz rodeio ou arroz birubiru, como era chamado antigamente, que agora na carta consta arroz rodeio. Bom, esse arroz, nada mais mexer, praticamente ele está pronto. Olha que delícia, que combinação de sabores. Tá, que o Chagas especialmente mostra dentro do Você é Quem Brilha no Cozinha do Mercado, para todo o Brasil. Tá, agora você que quer vir aqui ao rodeio, o rodeio, como nós já repetimos várias vezes, senão vocês depois ligam aqui para a produção, o rodeio é na Adoc Lobo, pertinho aqui da Oscar Freire, tá? Jardim América, São Paulo, Brasil. Olha aí, você vai poder ver o Chagas fazendo esse arroz na sua frente. E você faz aí em casa, por isso que o Cozinha do Mercado leva até você um patrocínio da Brahma, como fazer esses pratos gostosos que fizeram da casa um sucesso esse que já tem mais de 25 anos, tá? Olha, deu para sentir? E agora apaga o fogo e é só servir esse maravilhoso risoto. Opa, risoto não, perdão, maravilhoso arroz rodeio junto, bom, podia até chamar de risoto, aí por que não? Junto com uma costelinha. Mas, o que vai acontecer? Antes de servir esse arroz, essa maravilhosa costela, nós temos que ver essa costela que ficou 8 horas. Eu não poderia mostrar para vocês no programa como é que faz uma costela em 8 horas, né? Mas olha, você coloca a costela pro lado do osso e deixa assando por baixo bastante tempo, tá? Depois vira ela pro outro lado e deixa assar do outro lado. Coloca um pouquinho de alumínio para ela cozinhar por dentro. E no último ponto, você tira o papel alumínio, que ela já cozinhou, e você doura essa costela que você tá vendo entrar aí e vem direto da churrasqueira lá do rodeio. Olha que maravilha de costela que vai acompanhar esse arroz birubiru ou arroz rodeio. Eu não quis mostrar pra vocês como é que faz a costela, porque fazer churrasco na televisão é um pouco complicado, né? Você vai ver a carne crua, você vai ver a carne no fogo e depois você vai ver só a carne pronta. Então eu tô dando uma dica pra vocês, olha, sal grosso,
uma costelona bem grande, tá? Colocada primeiro pelo lado do osso, depois você embrulha ela por alumínio e deixa ela cozinhar dentro desse alumínio. Então você tira esse alumínio e deixa ela dourar em chama viva. Ela fica macia, 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 dessa forma que você está vendo aí. Ó, libera a costela, você fala, pô, mas eu tenho uma churrasqueira desse tamanho. Ó, faz um pedacinho menor de costela, para fazer essa costela tão bonita como a do rodeio. E se você quiser, você faz isso, você pega o seu carro e dá um pulinho aí no rodeio para checar isso de perto. Eu acho maravilhoso, por isso que eu trago essas receitas. Olha que suculento e evidentemente a gordura para as pessoas que têm problema de não poder comer muita gordura é um pouco pesado. Mas você corta com delicadeza, tira a gordura do lado e come só a costela. E guarnece com esse maravilhoso arroz. Eu estou falando muito na costela, mas no rodeio você tem também picanha fatiada, que segundo a Silvia, inclusive, foi uma das precursoras, foi o rodeio, uma das churrascarias precursoras que fez a picanha fatiada, tá? Então aí você tem o risoto, né, que eu chamei de risoto do rodeio, o arroz do rodeio. Boas churrascarias de São Paulo, desde 1959, trabalhando. Quer dizer, dá para confiar, né? O pessoal acho que sabe fazer. O Chagas fez para nós esse arroz, a costela veio da cozinha, nós cortamos e servimos e tá aí. Uma bela opção. O couvert do rodeio, vocês estão vendo aí atrás, é maravilhoso, uma bela salada, cenouras, 3 ou 4 tipos de molho, o pão de queijo que é insuperável, é um dos melhores pão de queijo. Então, agora, você fez isso, flambado com sorvete de creme. Tá? Então, é o mesmo procedimento, sempre que a gente trabalha com richô, o primeiro trabalho é acender o richô, evidentemente, né? Aí você vai colocar a manteiga, essa manteiga vai derreter, lembrando, você vai fazer isso no seu fogão normal, toma cuidado, não for muito alto, senão você queima a manteiga fica preta e você estraga todos os pratos, tá? Vai, você derrete a manteiga levemente, nessa manteiga que ele derreteu, ele vai adicionar para dar sabor, olha, casca de laranja e casca de limão. Esses dois elementos vão entrar, tá? Vão dar o sabor e ele vai retirar, tá? Só vão dar sabor na manteiga, vai soltar o ácido, né? O cítrico desses dois elementos e o sabor um pouquinho mais adocicado da laranja e do limão. Um pouquinho de açúcar e ele vai subtrair a essência desses dois. Olha, como ele vai dar uma apertadinha, vê se você sente aí, ó. Tá? Ele vai banhando toda a frigideira, e vai para lá e para cá, deixando o sabor tanto do limão como da laranja nessa primeira composição de manteiga e açúcar, tá? Uma vez que ele já deixou o sabor, o que ele faz? Ele vai pegar e tirar esses elementos para que eles não queimem, tá bom? Então coloca, dá o saborzinho, repetindo a operação que você veja em casa, de repente você não pega, você fala, não entendi. Então agora você já entendeu. Então saem os dois elementos. E agora entra o elemento principal da nossa festa aí, que no caso é o morango. Opção, você pode fazer esse mesmo prato com banana, você pode fazer esse mesmo prato com manga, tá? Você pode seguir o mesmo procedimento e você muda a fruta. Aí no caso do rodeio, ele usa o morango, que é essa fruta da paixão, certo? E esse morango é muito famoso. Aliás, o rodeio vai muita gente famosa. O rodeio é uma das casas mais tradicionais, digamos assim, do Jardim América. Eu me lembro que eu morava lá do lado, eu sou filho do fotógrafo Carim, você que lembra do Jardim América. Pois é, eu morava lá na Bela Sintra e eu de pequenininho ia no rodeio e via ossinhos, ia lá bater papo de ossinhos, nós tínhamos um cachorro em casa, ele ia pedir ossinho, tá? A churrasqueira do rodeio era na frente, olha que flambada mais bonita no morango, tá? Então o rodeio já é uma casa bem tradicional, e nem naquela época era uma casa, tá sempre cheio, né? Como está hoje também, e a gente batia muito papo com o seu Macedo, tá? E hoje colocou o mandarinete, né? Que é aquele licorzinho, ele vai adicionar um pouquinho mais de açúcar, a fim de fazer um pouco mais de calda, porque o açúcar vai derreter e nós vamos gerar mais calda, olha. E depois nós vamos adicionar um toque de um outro licor, quer dizer, no caso, o Contrô. Ambos os licores são com base laranja, tá? Tanto aquele mandarino que ele usou como o Contrô, ambos têm a base laranja. Olha já o caldinho que esse morango soltou. Eu acho que em casa está dando água na boca, né? Olha, tá? Ele ainda mostra, ele fica achar, ó, ainda mais esse programa, tem um pouquinho antes da hora da janta e um pouquinho antes da hora do almoço, eu acho que é irresistível. O Contrô e novamente ele flamba. Também o Contrô vai tirar todo o excesso, digamos assim, de álcool, né? Vai tomar todo o álcool, se o álcool volatiza, ele queima esse álcool. E aí, numa deliciosa bola de creme, você pode escolher o sorvete que você gostar mais aí na tua casa, você vai adicionar esses morangos. E a partir daí, é só goela para dentro, né? Acho que não tem mais nenhuma outra alternativa a não ser comer essa deliciosa sobremesa de morangos flambados. Como eu disse para você, para dar o sabor, você tira os cítricos, adiciona os morangos, tá? Depois disso você corrige um pouquinho de açúcar se precisar, coloca os licores, flamba, deixa soltar o caldinho. Coloca uma bolinha de sorvete aí na taça da sua preferência ou no pratinho e derrama sobre ela esses deliciosos morangos flambados. Realmente impressionante.
aí uma pequena panorâmica para vocês desse delicioso moranguinho. E eu já vou saltar com a receita, né? Desse maravilhoso birubiru, desse arroz rodeio e também desses morangos. Se liga aí na receita que já está saindo. Arroz rodeio, 1 colher de sopa de manteiga, meia cebola picada, um ovo frito, batata palha, bacon picado, salsinha e arroz cozido. Vamos lá, repetindo, 1 colher de sopa de manteiga, meia cebola picada, um ovo frito, batata palha, bacon picado, salsinha e arroz cozido. O que ocorre? Você faz tudo isso no richô ou faz na sua frigideira normal, da forma que você viu aí o Chagas fazer, não carece muita explicação. A costela que está atrás aí, uma delícia. Mais ou menos 8, você coloca um pouquinho de papel alumínio, deixa ela cozinhar, e aí você retira o papel alumínio, e após retirar o papel alumínio, você dá o calor nela, aquele calor da chama forte, e dá aquela dourada por fora, deixa ela crocante por fora a costela. E acompanha com esse delicioso arroz rodeio, que originalmente, você que é da velha guarda do rodeio, chamava arroz birubiru, tá? Lembrando aquele jogador do Coringão, esse time também que é bom. 1 colher de sobremesa de manteiga, cascas de laranja e limão, açúcar, morangos, licor mandarino, contrô e uma bola de sorvete de creme ou daquele que você preferir. Repetindo, 1 colher de sobremesa de manteiga, cascas de laranja e limão, açúcar, morangos ou a fruta que você quiser, licor de mandarino, contrô e uma bola de sorvete. Sorvete esse que você tiver aí na mão, tá? Evidentemente, sorvete de morango com morango vai ficar tudo morango. Se você usar chocolate, vai dar uma contraste, vai ficar legal. Creme é muito bonito, né? Dá uma plástica, branco com vermelho, tá? No caso do morango, se for época, você usa morango. Se não for época, você viaja aí numa fruta nova, né? Pega um pouco de manga, ou pega banana, ou pega abacaxi, você flamba aquela fruta que você quiser. O detalhe de flambar é quando você joga o licor, deixa esquentar um pouquinho, vai gerar aquele vapor de álcool, e aí você puxa e a chama entra dentro da frigideira e dá aquela flambada gostosa, aquela beleza. Isso você faz você impressiona muito quando você faz isso.